Outra coisa, Igor, que eu achei ser interessante, hoje existem pentests totalmente automatizados, que é um pouquinho diferente do pentest que a Defensive Secure executa. Se puder ilustrar as diferenças entre um pentest totalmente automatizado e um pentest onde tem um pentester, tem um hacker ético, acho que seria interessante para as pessoas que estão nos assistindo. Isso é tipo, o automatizado é tipo um software que faz, e o nosso é igual a gente faz, que a gente faz com uma pessoa, certo? Exatamente. Exato. Geralmente, numa atividade de pentest, é combinado, né, se é um pentest de fato, se é um teste de intrusão de fato, é combinado o uso de algumas ferramentas e elas são de alguma forma ali automatizadas, mas elas não fazem tudo, juntamente com a visão do hacker ético. Então, esse é o pentest. Esse é um teste de intrusão. Ou seja, tem um fator humano aí. Exato. Tem a criatividade humana por detrás das máquinas. Se é rodado, por exemplo, se existe uma ferramenta que vai fazer aquilo para trazer aquilo de forma automatizada, já deixa de ser um pentest. Por quê? É o resultado de uma ferramenta. Então, essa ferramenta foi lá, ela encontrou vulnerabilidades, ela vai encontrar vulnerabilidades. Muitas das vezes ela não vai explorar aquelas vulnerabilidades para saber se de fato existe e ela vai entregar somente aquilo. Ou seja, são vulnerabilidades que estão dentro de um banco de dados e que esse banco de dados vai trazer ali se aquela vulnerabilidade existe ou não. Porém, existe muitas e muitos falsos positivos. Porque as ferramentas, às vezes, elas vão fazer um ataque e elas trazem uma resposta diferente. E essa resposta diferente pode a ferramenta não saber muito bem lidar e ela dizer que é X coisa e é Y. Então, traz muito falso positivo. E aí é onde entra a atividade do hacker ético. É onde entra a atividade do profissional de cibersegurança. Porque ele vai justamente pegar esse insumo e vai filtrar. E nesse filtro, ele vai realmente fazer o ataque lá para saber se de fato, mesmo identificando que ali tem um problema, se ele é realmente explorável. Porque existe a falha, existe a vulnerabilidade, mas muitas das vezes ela não é explorável. Ou seja, um software desse, entendendo o que você falou, é um bom instrumento de ajuda, mas não necessariamente um substituto de um ser humano, de um hacker ético. Exato. E expandindo um pouco a pergunta que o Nilo fez, e agora inteligência artificial, sabe, toda essa história nova que tá, é o tema da moda, né? Máquinas de aprendizagem, inteligência artificial e generativa, etc. Tal. Ou seja, quanto isso pode mudar esse cenário, na tua visão? Ele auxilia. Ele acaba auxiliando ali em atividades que você vai fazer no dia a dia, trazendo para o âmbito pentest, né? Ele auxilia no pentest por quê? Porque ele vai trazer muitas das vezes ali uma resposta mais rápida, né? Uma pesquisa, alguma coisa que você vai precisar fazer ali no ambiente, às vezes um simples pesquisa dentro de uma inteligência artificial, você tem a resposta mais rápida, você consegue criar um script, só que tem algumas questões. A ferramenta de IA, né, inteligência artificial, ela não é também 100% assertiva, né? Não existe sistema 100%, mas tem muita coisa que ela erra. Então, por exemplo, às vezes você encontra uma vulnerabilidade na ferramenta automática e aí você vai pesquisar lá na ferramenta mais detalhes sobre aquela vulnerabilidade. E às vezes a vulnerabilidade é de um produto X, de um serviço X, e a ferramenta diz que é de um produto Y, por exemplo. Então, você tem que saber realmente filtrar também o que a IA traz ali de resposta para você, porque às vezes você está fazendo um ataque num sistema, quando que aquele sistema nunca nem viu aquele serviço que está ali dizendo que está vulnerável, por exemplo. Então, vale ter o raciocínio anterior. Independente da evolução que tem agora com inteligência artificial, etc., não substitui o ser humano. É uma ferramenta que auxilia, mas não substitui. O vai ser humano rapidez, continua sendo importante. mas vai continuar sendo uma ferramenta, né? Exato, continua sendo a ferramenta. Perfeito. Né? Até o momento não substitui. Possa ser que no futuro substitua, mas até o momento não substitui porque ela traz muitos insumos ali que muitas das vezes você precisa filtrar, você precisa trazer ali a fazer de fato a prática que está ali para poder saber se realmente aquela vulnerabilidade existe, se ela é explorável, se não é. Isso criticando o que o software traz, mas sem dúvida tem todas umas atividades extras que a pessoa, o ser humano faz, o hacker faz, que o software nem chega perto disso. Sim, né? Exato. Eu acho que o IA pode ser uma ferramenta que ajuda na parte de aprendizado e atualização do pentester, né? Porque as ferramentas automáticas, elas são constantemente atualizadas, a quantidade de vulnerabilidades cada dia se multiplicam. Então, uma pergunta, uma curiosidade que eu teria, como é que um pentester se atualiza nesse ambiente tão mutável?
Então, que acontece tão rapidamente, né? Só uma coisa importante, porque se eu estou usando o termo pentester, né? É que o pentester é o hacker ético. É um jeito de chamar hacker ético. É só para a gente explicar também, que a gente ficou falando, obrigado, não Nico, explicou. Exato.